O Renato Freitas, que foi vereador aqui em Curitiba, agora é deputado estadual pelo PT, quer uma indenização pelo período que ele ficou afastado lá da Câmara Municipal de Curitiba, depois daquele processo de cassação. Então, o agora deputado estadual pelo PT do Paraná, Renato Freitas, quer que a Prefeitura de Curitiba pague um valor de mais de R$32 mil para ele, pelo tempo que ficou afastado da Câmara Municipal de Curitiba, enquanto era vereador durante aquele processo de cassação. Trata-se então de uma ação indenizatória por danos materiais. Na petição, os advogados de Renato Freitas afirmaram que o afastamento dele foi ilegal. O documento foi protocolado no dia 13 de abril. Na síntese, consta aí a trajetória de Renato Freitas, inclusive as datas de perdas de mandato após cassação pela Câmara de Vereadores. O texto diz que ele solicitou, junto ao Legislativo Municipal, o ressarcimento dos vencimentos e demais vantagens que deixaram de ser pagos a ele durante o período de seu afastamento. Diz ainda que a Câmara de Vereadores não respondeu. A produção do Jornal da Manhã procurou a Câmara Municipal de Curitiba para um posicionamento sobre o assunto e ainda não tivemos retorno. Portanto, a gente está falando daquela ação, daquele processo de cassação que tramitou na Câmara de Curitiba, que o Renato Freitas chegou a ser cassado, depois foi suspensa a cassação, depois foi cassado de novo, e aí foi suspensa a cassação. Então foi um período ali de alguns meses que ele ficou afastado após uma invasão na Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba. Durante um ato, uma manifestação contra o racismo no calçadão ali do Largo da Ordem, eles acessaram a igreja enquanto uma missa ainda acontecia. Esse foi um tema muito polêmico, que causou repercussão inclusive nacional e causou a cassação do vereador, apesar de depois ter sido anulada no STF a decisão dos vereadores de Curitiba. E agora Renato Freitas considera que merece uma indenização por bens materiais por esse período que ficou de fora da cadeira lá na Câmara do Legislativo Municipal, Pedroso. O que a gente pode esperar do Renato Freitas? É isso. Então não me surpreende em nada que ele faça esse pedindo uma indenização, que ele teve danos materiais, ou seja, tadinho dele. Ele perdeu dinheiro com esse imbróglio todo que aconteceu na Câmara. Ele teve ali o seu bolso prejudicado. Veja, eu não esperava nada diferente dele. Quando a gente percebe a atuação legislativa, a forma como ele se posicionava na Câmara, é isso. Eram os interesses dele ali representados. Ou vocês não lembram dele dando um rolezinho com o carro da Câmara? Era isso. Então, assim, a gente não pode esperar nada diferente disso, desse Renato Freitas. É exatamente esse tipo de comportamento. Agora, o que a gente tem que colocar aqui, e isso é o mais relevante, é que quando o poder público não funciona, Bia, quem paga o pato somos todos nós. Então, caso a justiça acolha esse pedido, entenda que o Renato Freitas tem esse direito, tem que se olhar para dentro da Câmara de Vereadores de Curitiba e perguntar quem foram os responsáveis por esse processo atabalhoado que eles fizeram lá. Porque, veja, só conseguiram ali a garantia do processo do Renato Freitas lá no Supremo, porque eles entenderam que o direito à ampla defesa, os prazos não foram cumpridos. O pessoal da Câmara não sabia usar o calendário, usaram mal usado, e o Renato Freitas conseguiu ali, por uma manobra processual, conseguir ali reverter a decisão dos vereadores que corretamente entenderam que invadir a igreja é errado. Então eles não discutiram o mérito do que o Renato Freitas fez, não discutiram se ele é um bom menino, se ele é um mau menino, não foi nada disso. Eles falaram, olha, o processo foi conduzido de forma atabalhoada, não fizeram direito o trabalho. Então a Câmara de Vereadores, vejam só, ela não teve o zelo necessário para garantir que a vontade dos seus parlamentares fosse efetivada. E a vontade mais até do que os próprios parlamentares, dos próprios parlamentares, mas também, Bia, da sociedade curitibana que clamou ali, que queria que a justiça acontecesse. Então, nesse sentido, todos nós fomos ali, de alguma forma, prejudicados por esse processo todo. Então, além de todo o prejuízo que nós tivemos, tendo a Câmara paralisada, discutindo um tema ruim. Ninguém gosta desse tema de cassação. Ele tem que acontecer quando você tem, ali você quebra, você tem problemas éticos, você tem que acontecer, mas de forma célere, correta e o processo muito claro. Agora, eles fizeram um trabalho mal feito. Paralisaram a Câmara mais de uma vez, teve votação, revotação, volta, vai, vem, volta, vai, vem, coloca na Júlia, tira na Júlia, volta Renato Freitas, ou seja, uma palhaçada. Uma palhaçada. Então gastaram dinheiro público em excesso naquele momento.
fizeram toda essa atrapalhada que agora pode reverter em mais prejuízo para a sociedade curitibana, que vai pagar de novo. Já pensou? Mais um boleto ali de R$32 mil que o Renato Freitas vai receber pelo prejuízo material que ele teve. Então, assim, caso de fato o município, o legislativo seja condenado a pagar esses valores, seria muito importante que a Câmara colocasse ali um processo administrativo para apurar as responsabilidades de quem permitiu que tudo isso acontecesse. Porque, de novo, fica só na conta da viúva. Isso é horrível. Porque é isso. Eles não têm a competência necessária, tocam como querem, porque eles sabem que no final, caso dê algum problema, o prejuízo não é deles. E quando você não sente muitas vezes ali no bolso, aquele comprometimento ele não vem. Então, está na hora de responsabilizar aquelas pessoas que erram também por omissão ou por má condução dos seus trabalhos e dos seus papéis. Bia. Agora 7h21. Repita. 7h21, vamos conversar com os ouvintes. Você que acordou nessa segunda-feira cedo e está aqui com a gente pelo canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Muito obrigada, meu amigo, minha amiga, você que nos escuta pelo rádio também. A gente sempre agradece essa parceria, confiança e companhia dos ouvintes que permanecem com a gente no Jornal da Manhã Paraná. Renato Freitas aqui, muita gente repercutindo, criticando de forma aí, apresentando comentários negativos sobre essa postura dele. Ficou de fora da Câmara de Vereadores porque teria aí cometido infrações contra o decoro parlamentar e agora quer indenização pelo período que ficou sem o salário ali na Câmara de Curitiba. Vale lembrar que essa indenização não pede só o salário, mas também o pagamento pelos benefícios que ele considera que teria direito. E a gente vê aqui as pessoas comentando aqui, achando, na verdade, absurda essa tratativa e essa manobra agora de Renato Freitas buscando uma indenização. Além disso, o PL das fake news, a gente trouxe logo no início do jornal, também repercutindo entre os ouvintes, e a Daniela Amorim trouxe o segundo ponto de vista. Ela resumiu tudo aqui, viu, Pedroso? Usaram a situação da creche como palanque para esse projeto de lei, ou seja, usaram um crime violento que aconteceu no país para justificar a necessidade de uma regulação das redes sociais, mas quando chegou na hora de arregaçar as mangas e criar esse projeto de lei, colocaram ali outros detalhes, outros jabutis, outros pontos que talvez não dissessem respeito ao combate ao crime em si, e sim a questão aí de opinião e definir o que é certo ou não, Pedroso. Exatamente. Vejam só, ninguém se iluda. A preocupação de quem está ali promovendo esse projeto de lei não são as crianças. Não é a melhoria da segurança, não é o bom convívio na internet. Pelo contrário, eles estão mais preocupados em colocar ali aspectos ideológicos, aspectos de controle, que já se falavam na campanha e muito antes. Quem não lembra o próprio candidato à presidência falando: se eu for eleito, eu vou regular a mídia. E a melhor forma para ele fazer isso, que é essa mídia pulverizada, que garante que as pessoas consigam participar, que vocês consigam falar com a gente de forma tão livre e independente nas redes sociais, é isso. Eles querem controlar o que a internet traz e o que as pessoas falam. Então, não temos surpresa. Agora, que é chocante, de fato, eles utilizarem uma tragédia como plataforma de lançamento para esse tipo de debate, é uma vergonha. Mas esperar decoro nesse tipo de caso, como também esperar decoro no caso do Renato, pedindo uma indenização por danos materiais, aí a gente está esperando demais desse tipo de parlamentar, Bia.